Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. Hoje nós temos aqui a honra e o prazer de ter nos estúdios o delegado de polícia, Dr. Rafael Câmara, delegado da DEA Mossoró, para falar sobre, dentre as suas atividades, também palestrar aqui sobre a redução da maioridade penal. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta, primeiro bloco da nossa conversa aqui com o Dr. Rafael Câmara. É um prazer, Dr. Rafael, ter o senhor nos estúdios, é o primeiro delegado de polícia aqui. Nós temos a liberdade aqui na Dinâmica do Direito de trazer, juízes, no caso, membros do Ministério Público, colegas advogados, e é uma honra ter o senhor aqui. Eu agradeço também, me sinto honrado, e saúdo aí os telespectadores do programa. Doutor Rafael, no primeiro bloco a gente tenta no caso específico, conhecer o entrevistado. Aqui eu não conhecia pessoalmente, apesar de perceber a dimensão do seu trabalho, já toda a comunidade de Mossoró percebe a relevância do senhor à frente da delegacia do atendimento ao menor infrator. O senhor é pernambucano, mas a sua formação, no caso no direito, foi em qual instituição mesmo, doutor Rafael? Bem, eu me formei em 2003 na Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou recifense e morei minha vida quase toda em Recife, Pernambuco. E há 2 anos, desde novembro de 2015, eu estou em Mossoró e esse tempo todo eu permaneci na delegacia, na DEA, Delegacia de Atendimento ao Adolescente Infrator, e agora nesse mês de novembro eu fui designado para a Delegacia Municipal de Apodi. E semana que vem, na segunda-feira, estou assumindo meu novo desafio. O senhor está de mudança, mas o que acontece, doutor, assim, sobre a sua chamada para a nobre profissão, delegado de polícia, foi como foi a sua trajetória? Foi durante o curso? Já tinha um desejo latente anteriormente? Como é que foi essa chamada? Tem muito estudante de direito nos assistindo, o senhor pode dar essa dimensão da profissão? O curso de Direito é interessante por conta disso, A gente tem como trilhar vários caminhos que são
tem semelhanças e diferenças, né? E a área policial é muito interessante, eu sempre me interessei. Já fui policial militar lá em Pernambuco, né? E também trabalhei no DEPEN, né? Como agente penitenciário federal, no Mato Grosso do Sul. E aqui em Mossoró, já conheci a cidade, porque no primeiro semestre de 2010 eu trabalhei aqui no Presídio Federal, aqui de Mossoró, né? E assumi um outro cargo em Recife e há 2 anos estou aqui de volta, né, a Mossoró, trabalhando na DEA e agora em Apodi. No caso específico, doutor Rafael, a questão do atendimento ao menor infrator, o senhor pode nos ajudar a falar dos órgãos, das entidades que assistem a esses menores infratores aqui em Mossoró? Além da delegacia, quais os demais órgãos? Na verdade, é um conjunto, né, de instituições que circundam a questão do adolescente, né? Antes da infração, né, do cometimento da infração, as escolas e os conselhos tutelares, o CREAS, o CRAS, toda essa rede de proteção, como se chama, né, as promotorias da infância, que cuida do adolescente e da criança como vítima, e isso aí é a rede de proteção. A partir do momento que o adolescente, ou seja, aquele indivíduo a partir dos 12 anos até 18 anos incompleto, comete um ato infracional, essa rede sai um pouco desse foco da rede de proteção para a parte mais policial e judicial, né? E aí vai a delegacia e o adolescente pode responder, né? Pode cometer um ato infracional, né? Que a gente não chama crime em ato infracional, dos mais leves aos mais graves, e aí pode ser enviado ao judiciário, né? Para a vara da infância e à promotoria da infância, né? E aí a gente esse adolescente pode ser internado, né, no primeiro momento ou a posteriori, no CIAD, que é a internação provisória, que fica inclusive ao lado da delegacia, aqui no bairro Dom Jaime, e quando esse adolescente é sentenciado, né, pela juíza da infância, ele pode cumprir vários tipos de medidas socioeducativas, entre as quais, né, a mais grave é a internação sanção, que é cumprida lá no SEDUC, também na saída para Natal, ali perto do 12º BPM. No caso, doutor, como o senhor atuou aqui nessa questão relevante dos menores infratores, como é que o senhor vê hoje, dá um diagnóstico do recrutamento, desse tipo de conduta para o crime, né, dos nossos jovens moçoroenses? Pois é, a gente tem que diferenciar, né, o perfil do adolescente infrator. Existem adolescentes infratores que ainda estão na escola, cometendo essas infrações ditas mais leves, né? Um dano ao patrimônio, né? Um vandalismo, uma ofensa a um professor, a um colega, ou até o próprio chamado bullying, né? E tem um segundo passo, né? Vamos dizer, a evolução, vamos colocar esse termo entre aspas, do ato infracional, que é aquele adolescente quando sai da escola, né? Ou seja, ele não estando mais matriculado, não frequentando mais a escola, a evasão escolar é grande responsável para assim, o recrutamento, como foi dito, para o mundo do crime. E as facções aqui na nossa cidade estão bem fortes nisso aí, né? Exercendo influência nos bairros da nossa cidade. E aí é o primeiro passo para delitos mais graves, né? Que começa geralmente com um tráfico, ou uns pequenos furtos, e aí daí piorando, né, cada vez mais para roubos qualificados, até homicídio, né? No caso, é uma verdadeira faculdade do crime, esse tipo de recrutamento, né? Ele começa muitas vezes sendo um aviãozinho, né, do doutor Rafael, e vai, como o senhor disse, evoluir negativamente para condutas maiores. Eu falo sempre para os adolescentes, o primeiro passo que ele tem que dar para se dar mal na vida, ou seja, para entrar nesse mundo do crime, é largar a escola, né? O adolescente que não estuda e não trabalha, fica ocioso em casa, sempre aparecem aqueles convites, né, dos ditos amigos, né? E aí chama para coisas pequenas, para levar uma droga ali, sempre coisa muito aos poucos, né? Paulatinamente a coisa vai ficando mais séria, né? Mais grave. Leva só essa encomenda ali, aí ganha um dinheirinho, o adolescente acha bom, né? Ou então, vamos ali, você vai só dirigir a moto, né? Eu não estou armado, estou só com um simulacro, né? Uma arma de brinquedo. E a pessoa vai aos poucos, né? A coisa, não, dessa vez eu estou armado, mas você só dirige, né? O convite que chega para ele, aí às vezes, não, agora você que vai usar a arma. Então, aos poucos, ele já se vê inserido nesse meio, né? E também, como foi dito, a questão das facções, que é um problema na nossa cidade
e os adolescentes, até pela natureza do adolescente, né, que é um ser impulsivo, é um ser mais rebelde, eles gostam, as facções têm um campo fértil, na verdade, né, para essa rivalidade, né, que já existia por conta de torcidas organizadas, por conta de bairros, né, como eles chamam, setores, e foi potencializada essa rivalidade por conta dessa rixa entre facções aqui na nossa cidade. Sem tirar aqui o mérito da família ou mesmo da questão do livre-arbítrio, doutor, cada um sabe o que faz da sua vida, tem que ter uma noção, mas o adolescente ainda está nessa fase de formação, como o senhor falou. E a crise econômica, doutor, o desemprego, principalmente nas camadas mais pobres. O senhor acha que a nossa cidade, por exemplo, perdeu muitos postos de trabalho? A gente tinha aqui a Petrobras com toda a sua força aqui. O senhor acha que isso, né, no caso, a dificuldade que as famílias vêm passando, influenciou de alguma maneira, negativamente, esses jovens a entrar no mundo do crime, doutor? Na verdade, as raízes do crime são de várias naturezas, né? Claro que a desigualdade social, né, e o desemprego, né, uma dificuldade financeira numa família afeta toda a família, né, a partir do momento em que muitos desses adolescentes às vezes nem tem pai, né, a figura paterna, e a mãe tem que se virar, né, correr atrás, fazer faxina, ficar o dia todo fora, e esse adolescente, criança e depois adolescente, fica na casa de um vizinho, né, ou uma avó já idosa cuidando, né, e não tem aquela firmeza, ou na casa de um vizinho, na casa de um e de outro, fica sozinho em casa. Então não tem aquele acompanhamento, né, não sabe com que eles andam, né, o que eles fazem. E a gente sabe que criar os filhos é uma coisa difícil, né, difícil para todo mundo, inclusive para quem tem condições financeiras ou quem não tem. É uma atividade muito difícil e tem que ter um acompanhamento próximo. E muitas vezes esses adolescentes se perdem em 2, 3 meses, assim, se perdem, na verdade, né? Eu já escutei de relatos de mães, infelizmente, contando que o adolescente há 2, 3 meses atrás estava na escola, estava andando certinho e de repente a coisa descambou de uma forma muito rápida. Então as raízes da violência são várias, né? Desigualdade social, como foi dito, e tem também a questão dos valores familiares, a questão também da sociedade de consumo que a gente tem, né? Que a gente só vale o que a gente veste, o que a gente tem de bens materiais, né? Isso é muito triste, porque antigamente a gente era muito mais apegado a valores, né? A coisa de você, o que você é. E hoje em dia parece que o que você é o que você tem. Então esse adolescente, como eu falei, sai da escola, não estuda e difícil arrumar um trabalho, né, até pelas dificuldades da idade, e quer ter tudo, né, quer ter uma moto, quer ter uma roupa, quer ter dinheiro para sair com a namorada e tal. E como é que ele vai conseguir isso de forma fácil, né? O crime está de portas abertas, né? A criminalidade, né, tá muito fácil recrutá-los, infelizmente. Doutor Rafael, assim a gente percebe também, a gente falou da questão das camadas mais pobres, mas já chegou o caso até a mim de pessoas de classe média mesmo, que não suspeitavam que seus filhos estavam, muitas vezes até mesmo traficando, no mundo do tráfico, junto com seus colegas. Como é que se explica isso? Eu sei que o senhor eu não quero que o senhor seja redundante, sim, mas é algo que nos impacta quando chega até nós, né? Quando é um caso de uma pessoa mais humilde, a gente pode até, né, tentar, né, ver o lado econômico, mas essa questão do crime, até mesmo nas camadas mais abastadas ou mesmo de classe média. Existe, né? Existe que, como eu falei, não é só a questão financeira, às vezes como você cuida do seu filho, né? Como você acompanha esse jovem, esse adolescente, às vezes as pessoas também de classe alta não têm esse contato com o filho e deixa na mão de uma babá, de uma pessoa que não vai impor limites, né? Não vai... Esse jovem também não tem essa resistência a frustrações, então ele quer tudo da forma que ele quer, e se não for da forma que ele quer, ele vai atrás da forma mais impetuosa, né, que é, como eu falei, é característica do adolescente. A gente tem casos lá também, se a gente for traçar um perfil do adolescente infrator, a grande maioria de classe média, classe baixa, né, mas existem adolescentes de classe média. Claro que nesses delitos mais simples, por exemplo, um bullying numa escola particular é coisa comum também, né? Tanto quanto numa escola pública. Já teve casos de escolas particulares aqui, de casos de bullying muito graves aí, foram os pais lá, filho de médico, filho de advogado, e um batalhão de advogados para tratar do assunto, né?
que a gente vê, inclusive eu falo nas palestras, né? Isso não acontece só na rede pública, né? Mas também tem casos também de adolescentes que cometem crime contra o patrimônio, que realmente não tem valores, né? Uma degeneração de valores e você, quanto mais tem, mais quer. Infelizmente é isso, é falta de Deus no coração também, eu acho que são muitos os fatores, né? Mas eu acho que assim, ninguém pode, não tem uma receita de bolo, não tem uma receita pronta para você, não, eu vou criar meu filho assim, eu não vou 100% de problema não ter, de chance de não ter problema, não existe, né? Infelizmente se existisse seria muito bom, mas como minimizar isso, né? É acompanhar de perto, impor limites, né? Não criar a criança ou adolescente dentro da realidade, né? Não dar tanto valor às coisas materiais, criar eles valorizando o que a pessoa é e não o que a pessoa tem, né? E acompanhar de perto, né? E aí minimiza a chance de ter um problema na frente, né? Estamos aqui com o Dr. Rafael Câmara, ele é delegado de polícia, no caso de atendimentos aos menores, e também ele já introduziu aqui, eu ia deixar para os últimos blocos a questão do o senhor ser palestrante também nas escolas dessa temática, que o bullying também tem que ser combatido. Então, no próximo bloco, vamos tratar diretamente, professor Rafael, sobre a questão do redução, ou melhor, né, essa polêmica sempre vem à tona. Quando tem um caso emblemático, né, aconteceu em Goiás recentemente, vem à tona a questão de reduzir ou não no caso, a maioridade penal. Então, não saia daí, voltamos já. You are not the only one
Estamos de volta, segundo bloco da nossa conversa aqui com o Dr. Rafael Câmara, delegado de polícia, responsável aqui pelo, no caso, a Delegacia de Atendimento ao Menor Infrator. Vamos adentrar, doutor Rafael, agora diretamente à temática, né? Como a gente falou, especificou que vez por outra volta à tona. Na minha época de faculdade, 2003, teve o caso emblemático de Champinha, né? Ele participou, né, da morte de um rapaz, era maior de idade, 19 anos, mas uma moça de 16, né? O que acontece? Um dos maiores teve a questão do estupro, teve a questão da violência psicológica, o roubo entre eles, mas o Champinha foi responsável diretamente pela morte da jovem, né? 16 anos. Liana, Foi emblemático na época. Em 2014, teve um rapaz de 17 anos em São Paulo que matou, esquartejou a mãe, escondeu, né, com a ajuda da namorada dele de 15, a escondeu o corpo. E essa questão, doutor, vai sendo cada vez mais forte, a mídia sempre toca em cima, e no caso específico, teve uma pesquisa, 87% da população brasileira é a favor, né, de reduzir a maioridade penal. Atualmente é 18 anos. Como é que o senhor vê essa situação, né? Eu queria que o senhor deixasse a sua opinião para o último bloco, mas como é que o senhor vê os casos concretos, a sua vida diária, a labuta diária, né, na questão da segurança pública? Como o senhor vê essa questão, essa revolta específica da população para baixar a maioridade? Bem, eu entendo, né? A população realmente está vendo que a coisa, do jeito que está, não está funcionando da forma correta, né? Então, a população, às vezes, até inconscientemente, imagina, né, no primeiro momento, que a solução é mudar a lei, né? E a gente tem que ver como está sendo aplicada a lei. O Champinha, até hoje, está internado, né? Porque na internação, quando o juiz dá a sentença, ele não dá por um prazo específico, né? Ao contrário de uma condenação de maior de idade, né? Ele está tantos anos, ele vai cumprir tantos em regime fechado. O normal é o adolescente ser, a medida socioeducativa de internação, ele ser reavaliado cada 6 meses, né? Por um psicólogo, assistente social. E aí o juiz vai ponderar tanto que ele fez, né? O ato infracional que ele cometeu, né? Na rua, e como o comportamento dele durante a internação. Isso aí vai ser pesado, só pesado pelo juiz, o ato infracional e o comportamento dele durante a internação, com laudo de assistente social, psicólogo, etc. Então, essa medida socioeducativa de internação pode ser renovada a cada 6 meses e ele sendo renovada periodicamente. Então, um adolescente com 15 anos pode ficar até os 21 anos, né, ficar um tempo até razoável internado, né? Aos 21 anos, ele é desinternado. O caso de Champinha, que é uma exceção de uma exceção, ele não tem condição de voltar à sociedade, né? Isso aí, laudos psiquiátricos, etc. Então, ele fica internado e mais para questão até psiquiátrica mesmo, ninguém é irresponsável de colocar um cidadão desse de volta às ruas, né? Então, isso são medidas que o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe, né, para colocar também, salvaguardar tanto o adolescente como a sociedade, né? E além das outras medidas, que a gente sabe que são gradativas de acordo com o ato infracional cometido. Mas a sociedade está insatisfeita, isso é fato, né, isso é patente. E assim, o que eu tenho a dizer do Estatuto, né, minha avaliação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei que ele é moderna, só que a aplicação dela, que muitas vezes não é falha, né? A gente tem muita questão da impunidade, né? De a pessoa cometer um delito e daqui a pouco já está na rua, né? E isso aí está sendo corrigido, né? Mas ainda tem muito a se fazer nesse sentido. Eu vi essa semana, doutor Rafael, que tem um projeto de lei para alterar de 3 anos, né? O máximo, no caso, um dos pontos é alterar para até 8 anos, se não me engano, essa questão da internação. O senhor viu, como é que o senhor seria favorável, no caso, desse tipo de alteração? Porque existem 2 projetos de lei, um que começou a tramitar na Câmara e um que começou a tramitar no Senado.
O da Câmara, que começou a tramitar na Câmara, é o mais, vamos dizer, mais radical, no sentido de reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos em alguns tipos de delitos mais graves. E o que iniciou-se no Senado, que até de autoria do senador Zé Serra, ele é, vamos dizer, uma coisa intermediária do que é hoje para o que seria com a redução. Então, alguns institutos do ECA são revistos, né, como se fosse uma modernização, segundo o próprio senador do ECA. Então, a divisão na internação, a divisão por crimes, né, um homicida não ficar junto com uma pessoa um traficante, por exemplo, né, aumentar justamente, que esse ponto que foi falado, aumentar o tempo da internação, se for o caso, né, então uma forma intermediária de lidar com esse tema, né. No caso específico das medidas, o senhor, acredito que o senhor se posicionou, né, pela modernização das mesas, a aplicabilidade. Hoje, doutor Rafael, no caso, um jovem passa 3 anos internado, ele tem capacidade de ser ressocializado, de voltar à sociedade. Nós sabemos que não tem antecedentes, né? Aqueles não são crimes, mas são atos infracionais. O Estado proporciona meios desse rapaz voltar. E a grande questão é essa, porque um adolescente infrator, via de regra, a gente também não pode generalizar, mas via de regra, a grande maioria, não tem interesse mais de voltar a estudar, né? Quando se volta a estudar e lá dentro eles têm aula e tal, é ótimo. Mas a maioria só faz a aula realmente porque é obrigado, enfim. Ele quer geralmente trabalhar. Aqueles que querem sair do mundo do crime, em geral, o que a gente vê, ele quer ter uma atividade remunerada, né? E com todas essas dificuldades, até por questão da idade, o que seria muito importante, e eu enxergo dessa forma, e eu acho que está muito deficitário nisso aqui, não só no Estado como no Brasil todo, é que os estabelecimentos de internação, né, a Fundac e a Secretaria de Assistência Social, a qual a Fundac faz parte, tinham que firmar parcerias, na minha opinião, né, com o Senac, com o Senai, com o CIE, para oferecer o quê? Cursos profissionalizantes. Porque muitos desses adolescentes, por exemplo, vou dar um exemplo até bem clássico. Pessoal, os adolescentes que furtam e roubam motocicletas e fazem desmanche, são presos muitas vezes por roubo, por receptação. Eles gostam muito de mexer com moto. Gostam, desmontam uma moto em 2 tempos. Então, por que não um adolescente desse que realmente queira, né, sair dessa vida do crime, por que não oferecer um curso técnico de mecânica para um adolescente desse, né? Às vezes, né, a pessoa até é vocacionada e não tem uma oportunidade, né, não tem uma porta de entrada para o mercado formal do trabalho. Então, essas parcerias, principalmente na área profissionalizante, é muito importante. E eu acho que só assim um adolescente tem que realmente sair da vida do crime. Tem exemplos, e são exceções que me agradam muito de ver, adolescentes, inclusive, que a religião, né, notadamente a religião evangélica, nos estabelecimentos de internação, né, vão os pastores e também a religião católica também, e muitos se convertem lá dentro, né? Muitos não, infelizmente são poucos. Mas esses que se convertem também têm um caminho bom lá para, né, quando saírem da internação. Mas são exceções. Então, os que querem sair mesmo, que dizem, não, eu quero uma nova vida, não gostei, eu estou arrependido. Como é que esse sujeito vai reconstruir sua vida depois que sair da internação, né? Porque não tem, pedagogicamente, não tem conhecimento formal, não tem estudo, né? E se não souber uma profissão, ele vai trabalhar com o quê, né? Vai ser recrutado novamente pelo crime organizado, pelo tráfico. Então, se der uma oportunidade de trabalho, de uma qualificação, né? Às vezes nem um emprego de carteira assinada, mas se tiver a qualificação, um curso técnico, a coisa, você tem como trabalhar até de forma autônoma, enfim. Você tem como ter uma renda, né? Se inserir no mercado de trabalho de alguma forma. Não tendo essa oportunidade, não tendo essa porta aberta, vai ser muito difícil a ressocialização do adolescente desse. Doutor Rafael, o papel da família também. O senhor acompanha esses menores. Tem algum momento assim que a família abandona mesmo?
Ou no caso, assim, a maior chance de se reintegrar é quando a família abraça até o fim, segura a peteca, não deixa, não abandona esse menor. E eu fico com muita pena e muito solidário, principalmente as mães, né? Porque geralmente, infelizmente, são famílias monoparentais, né? A mãe que cuida de tudo, às vezes algum avô, avó. Mas as mães muitas vezes chegam e me questionando, doutor, o que é que eu faço? Porque eu acolho meu filho em casa para ele não estar pelo meio do mundo, mas chega um ponto que estão sendo ameaçados, às vezes atiram na porta, do portão da casa, né? E a mãe começa a ter receio da própria integridade física dela ou de algum irmão pequeno, do adolescente infrator. Então eles ficam numa situação muito delicada, muito grave. Por um ponto, os pais não querem perder os filhos para o mundo, né? Largar eles pelo meio da rua, mas por outro ponto se sentem até ameaçados, né? Quando a coisa já está num estágio muito avançado. Então é muito difícil, muito difícil. E o conselho que eu dou, né, é não começar. Porque, por exemplo, quem se diz de uma facção, ele arruma inimigos em todos os bairros, né? Eu sempre falo assim, olha, quem se diz de uma facção vira um escravo. O que é que o escravo não tem? Liberdade. A pessoa não pode andar mais na cidade toda, né? Não pode andar na metade dos bairros, não pode ir no shopping center, não pode ir no centro da cidade. E eu falo isso muito nas palestras, nas escolas. Porque eles ainda estão no estágio, né, de não se iludir com essas coisas. Mas uma vez entrando, é muito difícil sair. É mesmo que um vício, você não tem como sair mais. Você saindo, você tem que ir para um lugar longe, porque se você uma vez foi de uma facção, é muito difícil você perder essa mácula, você fica marcado. Então você arruma vários inimigos por tabela, né? Por ter amigos nessa facção, você arruma inimigos por tabela. Então arruma inimigos em muitos bairros da cidade. Você não consegue andar pela cidade. E muitas vezes já chegou de adolescente e me perguntar, o que é que eu faço agora, doutor? Estou nesse estágio aqui, o que é que eu faço? Eu digo, você vai ter que ir para outra cidade, que ninguém lhe conheça, de preferência fora do estado, se você tiver um parente. A coisa fica fora de controle e não é fácil não. Por isso que é bom a gente tentar frear antes de começar, de estar nesse estágio, né? Eu acho interessante, doutor, o que acontece. É um menor que foi atendido por mim, na delegacia, ele, no caso específico, ele não conseguia, ele tinha que, para ele sair, ele teve que precisar, como fosse autorização dos chefes dele, para sair, ele tem que ligar para o chefe do chefe, e como o senhor me falou, é um regime de escravidão mesmo, ele fica totalmente dependente. E aqueles que se expõem na internet, né, doutor, as redes sociais, será que saindo do Estado, será que ainda tem, no caso, expectativa? Então a situação está cada dia mais caótica. Infelizmente chega a um ponto que as soluções são poucas, né? A gente, às vezes até, já cheguei a dizer para uma mãe, diga assim, olha, cuide dos seus outros filhos, porque seu filho, infelizmente, possivelmente não vai viver muito, ou vai ser preso, né? Já tinha perto de fazer 18 anos e estava muito avançado, né, na questão do crime. Eu falei, infelizmente, se seu filho for preso, né, que ele já era maior de idade, né, na época, se seu filho for preso, a senhora se considere com sorte, porque do jeito que está, possivelmente a senhora vai estar chorando no caixão dele. Cuide dos seus outros filhos, não deixe os outros filhos se influenciarem, porque esse aí, infelizmente, só um milagre mesmo. Bom, estamos conversando aqui com o doutor Rafael Câmara, delegado de polícia, a respeito sobre a redução da menoridade, no caso, aliás, a maioridade penal, redução da maioridade penal no nosso país. Então, no próximo bloco, vamos tratar alguns casos concretos, doutor. Os casos que vão chegando, o senhor já antecipou alguma coisa, mas alguns casos relevantes para a questão do menor aqui na nossa cidade. Então, voltamos já.
Estamos de volta, terceiro bloco da nossa conversa aqui com o Dr. Rafael Câmara, delegado de polícia da Delegacia de Atendimento ao Menor Infrator. Dr. Rafael, eu moro ali naquele setor dos abolições, né? Praticamente minha vida inteira lá. Então a gente via muitos menores de idade que tocavam, vou usar a expressão, né? Tocavam o terror. O senhor já falou um pouquinho dessa sensação de impunidade. Não me toque, alguns deles já têm até aqueles bordões, né? Não me toque porque eu sou de menor. O senhor, no auge da sua experiência, aí, o senhor pode falar de algum caso emblemático? O senhor fica à vontade, terceiro bloco é seu. Pois é, são dois temas que eu queria falar um pouco. Essa coisa do adolescente ser apreendido pela polícia militar, ir numa delegacia e sair, né, logo em seguida, e realmente isso reforça muito a sensação de impunidade. O que é que acontece? Quando a autoridade policial, recebe um adolescente que cometeu um ato infracional, ele pode ter cometido um ato infracional mediante violência e grave ameaça, ou seja, um roubo, uma tentativa de roubo, um estupro, um homicídio, tentativa de homicídio. Nesses casos, o adolescente é internado. A gente escuta os condutores, escuta o adolescente com o pai presente, né, o responsável legal, e esse adolescente é internado pelo delegado de polícia no pronto atendimento do CIAD. O CIAD, a internação provisória, como eu falei, tem um setor que é o pronto atendimento, que é como se fosse uma triagem. E aí, esse procedimento segue para o promotor, que pode confirmar, né, o promotor e o juiz confirmar essa internação provisória. Então, assim, em outros casos, por exemplo, tráfico, uma lesão corporal, uma coisa um pouco mais leve, dita como mais leve, que não se enquadra entre esses outros casos que eu falei, o adolescente é ouvido, a mesma coisa com os pais responsáveis, e a gente entrega aos pais, e os pais ficam comprometidos a levá-lo posteriormente ao fórum, né, a vara da infância, para audiência. Não quer dizer que ele não foi internado no primeiro momento, que ele não será internado lá na frente, que não terá nenhuma punição. Na verdade, no primeiro momento, ele vai como se fosse respondendo em liberdade, né? Ele não vai ser privado de sua liberdade e vai tramitar o procedimento dele perante a justiça, e aí lá na frente, quando o juiz sentenciar, ele pode, inclusive, ser internado, né? Dependendo das circunstâncias que forem apuradas no processo. Aí, esse caso, muitas vezes, fica assim, a população vendo casos em que um adolescente é preso pela polícia militar e no outro dia está na rua, aí fica, não dá nada, o adolescente nunca vai ficar sempre solto e etc. E não é bem assim, como eu falei, nos crimes de violência e grave ameaça, ele tem que ser internado. Agora, uma coisa que acontecia há 2 anos atrás era o seguinte: o CIAD, que é a internação provisória, não tinha, às vezes, capacidade de receber esse adolescente. E aí, muitas vezes, ele cometia um assalto e era caso de internar ele, mas não havia vaga. E aí, claro que era uma exceção, mas aí, ainda assim, no caso desse, o adolescente voltava às ruas no outro dia e realmente é uma coisa muito desagradável. Hoje em dia, como tem esse pronto atendimento, que é um setor físico lá, que ele aguarda a confirmação do juiz e do promotor dessa internação, então a coisa está um pouco melhor estruturada desde o começo do ano passado e tem sido mais prático, a logística tem sido muito melhor para conseguir internar um adolescente que comete um delito mais grave. Casos emblemáticos, né? A gente tem um adolescente, eu não vou mencionar o nome, logicamente, que completou 16 anos no dia 2 de julho desse ano, ou seja, recém fez 16 anos. E esse adolescente, na nossa delegacia, era investigado em 11 procedimentos. 11 procedimentos. E lá no setor das abolições era o foco dele, né? Sempre com outros adolescentes e até alguns maiores de idade, num carro, né? E faziam arrastões em casas e realmente era uma pessoa muito perigosa. E assim, o mais incrível é que esse adolescente com 16 anos completos, ele chefiava essa quadrilha que tinha até maiores de idade, ele tinha um poder de liderança, entendeu? Então realmente é uma pessoa que o crime estava muito forte nele. Ele está internado hoje em dia, depois de muito esforço, porque não é fácil comprovar, né? Geralmente a pessoa nega e a pessoa tem que ter subsídio, né? Tem que estar tudo muito amarrado, né? Para comprovar a autoria e a materialidade do delito. E hoje em dia ele está internado no SEDUC, né, em Caicó, dando trabalho lá também, mas assim, foi um caso
muito conhecido, assim, um adolescente aí que quem acompanha as redes sociais, se eu falar o apelido aqui, todo mundo vai saber. E teve casos também de um outro adolescente que hoje é maior de idade, que foi internado também, na época da internação ele estava sendo investigado por 5 homicídios. Então, assim, é a regra? Não, são exceções. Pensei 2 casos entre centenas de casos que a gente lida lá, né? Geralmente são coisas mais simples, quando o assalto é com uma motozinha e tal, aquela coisa mais precária, né? Não que seja leve, mas esses 2 casos são os mais fortes que a gente atuou lá. Doutor Rafael, essa questão do homicídio é algo assim que a sociedade tem que olhar com mais atenção, né? Porque pode ser uma questão mesmo patológica, né? Os americanos chamam de serial killer, né? O camarada que olha por outro ser humano como matar um gato, matar uma galinha, né? Como atropelar um desses animaizinhos, como fosse uma coisa banal e normal. O senhor já, com certeza, o senhor teve contato com olhar no olho e ver a frieza na declaração. Tem pessoas, inclusive, doutor Rafael, que ri, né? Contam, eu já vi no YouTube alguns depoimentos bota aquela taja, né? Porque é de menor, bota aquela taja no rosto, a gente não percebe a fisionomia, mas alguns chegam até a rir contando das mortes, doutor Rafael. Pois infelizmente, eu já escutei relatos também de adolescentes que mataram outros adolescentes, notadamente de facções rivais, que eu te digo com quase toda certeza que mais de 80% dos homicídios que acontecem em Mossoró tem relação direta ou indireta com facções, né? E adolescente dizer assim, que simplesmente matou o outro porque ele era amigo de seus inimigos. E eu perguntar assim, mas você já teve uma discussão com ele, ou ameaças, assim, você tem contato com ele? Não, nunca nem falei com ele, não sei nem como é a voz dele, só de foto, assim, de redes sociais. E matei e pronto. Mas ele tentou lhe matar? Não, matei com muita naturalidade. Infelizmente, para eles, assim, se for inimigo deles, o amigo dos seus inimigos, eles matam e não tem muita preocupação com isso aí. Acontece muito, infelizmente, e tanto são mortos como matam, né? Dessa estatística, tem um estudo da Unesco que fala que adolescentes, né, quando você tem essa faixa etária entre 12 e 18 anos incompletos, o índice de homicídios aumenta bastante, tanto de quem mata como de quem sofre, né, o homicídio. Então, se você for pegar o índice de homicídios no nosso estado e pegar a faixa etária de pessoas mortas aí, adolescentes, é bem maior, é bem assim, potencializa aí, se você for comparar com as faixas estratos etários da população como um todo. Isso é bem complicado. Mossoró já tem um índice de homicídios muito alto, já é historicamente aí o triplo da média brasileira, né? E esse ano possivelmente vai bater um novo recorde, né? Um triste recorde. E o homicídio, posso dizer que é o crime que dá mais visibilidade e dá mais aquela sensação de segurança. Você ser assaltado é ruim, mas assim, o que é que tem de número, né? O número de homicídios aumentou, sei lá, 20%. Então, a população se sente insegura, né? E se pode se considerar que mora numa cidade violenta. Então, infelizmente, as perspectivas não são boas. Temos que ser realistas aí. A polícia, tanto a civil como a militar, a gente tem um déficit de pessoal muito grande, né? E há quase 10 anos sem concurso aí a Polícia Civil. Então, a gente tenta fazer muito com o pouco que temos, mas é muito difícil. Até a própria Delegacia de Homicídios aqui de Mossoró conta com 3 ou 4 agentes para investigar esse monte de homicídio. Então é muito difícil. Muitas vezes a gente tenta fazer o impossível, mas com pouco recursos, logística, material e humano, não é muito fácil, é muito difícil realmente. Muito bem, estamos aqui conversando com o Dr. Rafael Câmara a respeito sobre a questão da redução da maioridade penal. Então, no próximo bloco, o Dr. Rafael já deu indícios aqui sobre o seu posicionamento, mas vamos fazer a célebre pergunta, Dr. Rafael. O senhor é a favor ou contra a redução da maioridade? Então, não sai daí, voltamos já.
Estamos de volta, nosso quarto e último bloco da nossa conversa com o delegado de polícia, Dr. Rafael Câmara. Um assunto muito interessante, relevante, que é a questão da redução da maioridade penal. Se você chegou agora, perdeu o programa, toda semana a gente coloca nas redes sociais e no YouTube. Doutor Rafael, o senhor também é palestrante aqui na cidade, como é que são as suas atividades nas escolas? Bem, eu iniciei um projeto até autônomo, né, de eu ir na rede municipal e estadual, falando de temas que interessam aos estudantes, né, a questão de dano ao patrimônio, de bullying, né, de problemas que acontecem no cotidiano das escolas, né, para eles não terem que um dia irem à nossa delegacia, né, que a escola consiga administrar esses problemas e eu levo a informação para eles não terem que um dia serem adolescentes infratores, né, um trabalho preventivo na rede estadual e municipal aqui de Mossoró, e a novidade é que esse mês eu fui nomeado agora para ser delegado em Apodi. Então, em Apodi eu permaneço com esse intuito de fazer essas visitas na escola para fazer esse trabalho preventivo, né? Plantar essa semente, falar também de risco de facções e de outros temas, para que as crianças de hoje, né, crianças e adolescentes, não virem os infratores de amanhã, né, os delinquentes de amanhã. Doutor Rafael, agora a pergunta-chave para nós aqui terminarmos o programa, brilhantar o programa. O senhor é a favor da redução da maioridade penal? Bem, até um pouco na contramão dos meus colegas policiais, eu sou contra a redução, porque eu acho que o Estatuto da Criança e Adolescente, se for bem aplicado, ele é muito eficaz. O problema é que não está sendo bem aplicado. Muitas vezes a população e os políticos acham que editar novas leis resolve problemas. Eu acho que resolver problema é você ter uma lei e conseguir aplicá-la. O Estatuto da Criança e Adolescente não é aplicado na sua totalidade, não é aplicado eficazmente, os estabelecimentos de internação são precários, não tem estrutura, os governos não investem nessa profissionalizantes, nesses cursos profissionalizantes. Então a redução eu acho que não adianta. Pegar um adolescente de 16 anos, jogar na cadeia pública e achar que as coisas vão ser melhores, né? O que adianta é aplicar o estatuto de forma rígida, como eu aplico, se for o caso internar eu interno, né? E tentar dar condições de funcionamento nos estabelecimentos de internação e em outros casos também. O estatuto é um documento bem complexo e é muito moderno. Se você for ver os maiores estudiosos no mundo todo, ele está na vanguarda. É um documento que, se for bem aplicado, como eu falei, vai ter resultado. E ninguém está satisfeito com o atual cenário. Agora a gente tem que começar a aplicar direito à legislação que a gente tem. Também comungo, doutor Rafael, com a sua mesma opinião, acredito que investir, no caso, em educação, sim, a educação de base, manter esses garotos na escola, sim, acompanhar esse pessoal, dar lazer, incentivar o esporte, né, dar ocupação a essa garotada. A família presente, né, a escola fazendo a parte dela, e aí a gente não vai ter o primeiro passo para a vida da delinquência, né?
melhorar a qualidade de vida dos bairros, né, periféricos da nossa cidade. A gente vê praças deterioradas, né, sem nenhum educador ali para organizar aquele pessoal. O lazer e o esporte também tem um papel fundamental, porque ocupa aquele adolescente, ocupa a cabeça dele e ele não vai pensar em delinquir. E sem dúvida, sobretudo, o doutor Rafael tem falado desde os meus blocos, questão da família, questão de valores. Você não vale aquilo o tênis que você tem, ou o celular que você possui. É questão do seu caráter, que você leva para a vida inteira. Essa onda de ostentação dos dias de hoje é uma coisa prejudicial. Não se tem ideia do dano que isso pode causar nas futuras gerações. A gente vê isso na mídia, até o mesmo funk, né, que é muito tocado, fala de ostentação, fala da criminalidade, incentiva. Eu acredito que tudo isso, doutor Rafael, é nocivo à sociedade, deve ser revista. E em nome da TVAD, toda a nossa equipe, o meu muito obrigado. Eu espero que não seja a última vez que a gente se veja. Com certeza o senhor vai ser convidado para outras oportunidades. Eu que agradeço. Mando um abraço para todos os espectadores e obrigado pelo convite. Ótimo trabalho da Polícia Civil, nosso Estado, com a Polícia Militar, vocês estão nos assistindo, esses homens saem de suas casas. O doutor Rafael disse aqui no bastidor, esqueci meu distintivo, mas a Mossoró, em peso, reconhece o trabalho de vocês, né? Com a pouca estrutura que vocês têm, vocês podem fornecer o melhor de vocês, a sua competência, a sua inteligência e essa chamada em prol da sociedade. Então, esse aqui é o Dr. Rafael Câmara, nosso entrevistado da semana, delegado de polícia, esteve há alguns anos aqui em Mossoró à frente da delegacia do atendimento ao menor infrator, sobre a temática tão pertinente e relevante que é a questão de reduzir ou não a maioridade penal do nosso país. Então, doutor Rafael, mais uma vez, meu muito obrigado. E você, telespectador de casa, continue com a programação da TVAD Mossoró. Temas de qualidade, né? A gente tem temas para a família, para a criança, para a jovem, e esse espaço aqui, doutor Rafael, para questões jurídicas, questões relevantes, questão da sociedade. Então, até o próximo sábado.